Dr. Thales Zani, que é o advogado da nossa Câmara Municipal, se faz presente aqui, vai bater papo conosco nesta sexta-feira, desse dia 6 de dezembro do ano de 2013. Há mais ou menos um ano e pouco, o Dr. Thales esteve aqui, ainda quando os estúdios do Canal 10 estava lá na Rádio Cultura. E o senhor demorou a vir aqui. Talvez pelo excesso de trabalho, né, que tem na Câmara Municipal, mas o Dr. Thales a gente recebe com muito carinho. Afinal de contas, é um amigo e um advogado competente. Doutor, um grande abraço, boa tarde, prazer em tê-lo conosco aqui no Canal 10. Boa tarde, Rono, muito obrigado, né? Boa tarde também aos amigos telespectadores. É sempre um prazer, né, vir aqui, né, guardando novos convites, né? Sempre bacana. Às vezes o convite sai, mas o senhor não pode vir, né? De repente o senhor pode vir e aqui fica mais difícil, mas a gente arruma, né? Arruma um jeitinho e vem e vai continuar a vir aqui conosco no próximo ano, falando conosco aqui no informativo do Canal 10. Como é que foi esse ano, doutor? Como é que foi esse ano de trabalho lá na Câmara? Foi um ano trabalhoso, viu? Bons projetos aí, vários projetos, muitas discussões, né? Fizemos aí várias audiências públicas, né? Realmente foi um ano assim de ouvir a população, né? De trabalhar, né? Buscando sempre o melhor para o município. Então, eu acredito que foi um ano bacana, viu? E ainda não acabou, né? Tem alguns projetos importantes, né? Mas tem sido gratificante. Até porque, né, doutor, tem mais 2 sessões ainda nesse ano 2013, né? Tem, mais 2 sessões ordinárias e ainda pode ter alguma extraordinária também, né? E os projetos que chegaram, me parece, acompanhando um pouco assim de perto, a maioria dos projetos foram aprovados na Câmara Municipal. Foram aprovados. Um ou outro que foi rejeitado, mas nas comissões, né? Agora na sessão, né? Não teve nenhum, não. Apareceu lá algum projeto que seria inconstitucional, alguma coisa assim? Teve alguns. Teve? Caminhou. Dá muito trabalho? Não explicar? É o nosso trabalho, né? A gente tem que analisar, e às vezes, né, um equívoco, né? Pode ter algum problema com a lei federal, né? Ou uma nova orientação do Supremo, que, né, como intérprete da Constituição, ele diz, né, que algumas coisas são constitucionais. Então, partindo desses pressupostos, né, a gente procura sempre analisar bem, estudar a matéria, e aí constatamos algumas inconstitucionalidades, mas bem pouco, assim. O pessoal tem ouvido bastante antes de propor, né, alguma coisa. Vai ouvir o senhor lá, né? Sempre procuram, né? Então... Agora um detalhe que eu quero deixar bem claro aqui no Canal 10 é o seguinte: você que está vendo, o internauta que está na internet, onde a gente tem uma audiência ainda maior do que na televisão, apesar de ter mais de 2.500 assinaturas hoje. Que bom. Então, ótimo. O internauta que está nos acompanhando. Você vê o advogado da Câmara aqui, falando, tranquilo, como está o Dr. Thales, mas você não sabe a responsabilidade em que ele tem. Por quê? Não é no trato com os vereadores. Não, doutor, porque o vereador chega, procura, o senhor orienta, olha, é isso aqui, se quiser fazer, está aí, é isso aqui. O problema é que o senhor tem que ter um acompanhamento dia a dia daquilo que existe nas modificações da legislação federal e estadual, para poder conciliar o municipal. Fora a jurisprudência. Fora a jurisprudência, né? Também, realmente. Tem que acompanhar muito de perto. Tem que estar sempre atento, sempre procurando, estudando, né? Analisando aí todo o material, para poder, né? Sempre, que é o nosso caso, eu faço pareceres, né? São orientações jurídicas dos projetos, né? Então, a gente, para poder orientar um projeto, né? Para poder dar uma opinião técnica, a gente tem que estar bem preparado, né? Tem que conhecer um pouco da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem que conhecer a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Superior Tribunal de Justiça, né, Brasília, do Supremo, e ainda conhecer as leis federais, né, e as leis estaduais. Então, às vezes tem uma confluência aí, não é tão simples assim não, né? Às vezes a pessoa assim pensa que é chegar lá, né, analisar uma lei, né, ver se ela bate com a lei federal e tal, e está resolvido o problema, né? E não é, tem muitas orientações, tem projetos que às vezes, né, tem tribunal que entende de uma forma, outro que entende de outra, né? Você tem que acabar, né, se posicionando, né? Às vezes a matéria é um pouco conflitante, não está tão assim redonda, né, por assim dizer. E mais um detalhe que o senhor esqueceu de citar aí,
E tem um tal de Tribunal de Contas também, né? Ah, esse com certeza. Principalmente na área administrativa, né? Porque a gente também não faz só a parte com os vereadores, né? Não cuida só do processo legislativo, a gente também tem o setor administrativo da Câmara, né? Então, tudo o que desenvolve na Câmara, né? Por exemplo, a questão dos funcionários, né? A questão dos trabalhos mesmo, a gente tem que estar sempre de olho no Tribunal de Contas, né? Para poder, né, seguir as orientações, para não tomar nenhuma canetada, né? Por assim dizer. Até porque o presidente da Câmara é que vai responder lá depois, né? Pois é, a gente tem toda essa responsabilidade com as contas do presidente, né? É sempre muito importante cuidar bem para que nunca tenha nenhuma rejeição de contas, né? Graças a Deus nunca tive nenhum problema. Espero manter. Quanto tempo? Então agora 1 ano e 4 meses na Câmara. Até agora limpo, né? Graças Tranquilo, a Deus. já fiz 2 defesas de presidente de Câmara, né, com as contas e até agora tranquilo. Né? Agora vamos falar de projetos outra vez, doutor Tales. 2 projetos estão aí para serem votados. Um que é apresentado pelo presidente da Câmara, o nosso Chico Aroca, e fala de nepotismo. Como está a situação? Nepotismo, para você que não sabe ainda, é aquele negócio de empregar parente e a parentaiada tudo entrando aí na administração pública. Principalmente isso. Como está esse projeto? Olha, esse projeto agora, ele já, se não tiver nenhuma informação, ele já passou por mim, já dei minha orientação jurídica, né? Ele já está nas comissões agora. Eu acredito que não tendo nenhuma informação nova, né, ele já deve até ir para votação. Se não for na próxima sessão, deve ir na última sessão. Mas assim, em termos de documentação, de trâmite, ele já está regular. Em termos de conteúdo do projeto, o senhor gostaria de falar alguma coisa ou prefere não falar? Eu posso falar. O projeto, ele expõe, porque é o seguinte, né? Temos a súmula vinculante número 13 do STF, que ela já dizia que o nepotismo, de certa forma, é proibido, né? Então, o nepotismo com as autoridades do município, né? O prefeito, o presidente da Câmara e os cargos de direção, o chefia, né? Como, por exemplo, o secretariado, esse pessoal não pode empregar parente na administração pública. E isso o Supremo já dizia, né? O CNJ já fez uma resolução também dizendo que no judiciário não pode, né, o nepotismo. Né? Então já estava assim, de certa forma esse projeto ele não é assim tão novidade, é uma coisa que já existe, né, no dia a dia jurídico aí, né? Já foi bem debatido. O que ele acrescenta de novo é a questão do nepotismo com relação aos vereadores. Então, os agentes políticos, agora pelo projeto do presidente Chico Aroca, os agentes políticos não poderiam empregar também não poderia haver nenhum parente, né, na administração pública que tivesse algum vínculo, né, de parentesco, ou por afinidade, ou por laço sanguíneo, ou por adoção com os vereadores. Então, acho que essa é a grande novidade, a questão com os vereadores. O vereador também não poderá ter parentes. Então não pode ter parente na administração pública. Bom, você que... Nos cargos de chefia, cargos em comissão, né? Se passar por concurso público, aí é a meritocracia da pessoa, né? Não tem nenhum problema. Olha, você que está vendo o programa, começou a ver o programa agora, eu repito para você que às 18 às 24 horas tem a reprise do programa. E o Leozinho vai colocar no Facebook também, né, Léo? Facebook e YouTube, né? Inclusive, daqui a pouco o senhor vai ser clicado pelas lentes aqui do nosso Leozinho para que vá para o YouTube e vá para o Face também. Agora, doutor, o senhor falou desse projeto aí, abrangeu bem o nepotismo. Ficha limpa. Tem cidades, não sei se já tem um projeto lá na Câmara, eu gostaria que o senhor falasse se tem. Tem cidades que estão fazendo lei para que o funcionário, aquele que vai para o concurso e a ficha suja não entra mesmo, né? Isso nós sabemos, né? Agora, aquele que é comissionado, de livre-arbítrio do mandatário, tem cidades que já criou a lei da ficha limpa. Quem tem alguma coisa com a justiça, com a polícia, não pode assumir. Tem alguma coisa nesse sentido aqui em Fernandópolis, na Câmara ou não? Já teve, a ficha limpa já foi proposta, sim, né? Foi proposta, inclusive, na legislatura passada, né? Se não me engano, o André Pessuto, o vereador, que propôs a ficha limpa. Eu cheguei a discutir, realmente ela é um caso discutível, é um desses casos que a gente tem orientações de ambos os lados, né? Sim. Então, eu particularmente acredito que a ficha limpa não poderia, pelo vício de iniciativa, né? Eu acho que ela trata do funcionalismo público dos servidores, e a Constituição Federal e inclusive a nossa lei orgânica
diz que quando o assunto é servidor público, a competência é privativa do Executivo. Então teria que ser um projeto vindo da prefeita e não dos vereadores. Mas é um tema discutível, é um tema que ainda cabe aí uma orientação melhor, porque vive mudando, né? Às vezes com essa ideia de moralização do país, né? Essa ideia de tá em moda, tá na moda agora, né? A moralidade administrativa, talvez até tenhamos aí uma orientação de um tribunal aí superior, dizendo no sentido da constitucionalidade desse projeto, mas eu analisando ele, eu entendi que é um caso de vício de iniciativa, por isso não poderia ser proposto por um vereador. É mais ou menos igual aquele que aumenta o salário de funcionários, né? Isso, exatamente. Quem trata do servidor público é a prefeita, né? Então não pode o legislativo, né, querer legislar sobre assuntos da gestão da administração, né? Poderia uma lei especial para a Câmara, para isso ou não? Porque a Câmara não tem cargo a de Câmara, confiança. Sim, aí a Câmara com certeza, aí poderia. Né? Mas não tem cargo de confiança, né? A Câmara tem cargo de comissão, tem? como todos os outros órgãos, porque sempre tem um cargo de chefia, direção, assessoramento, esses cargos, né, a Constituição permite, então nós temos sim. Passa a ser de confiança. Quero conversar com o Dr. Tales, aproveitar, porque nem sempre ele pode vir aqui, em razão do acúmulo de trabalho na Câmara Municipal, porque a prefeita e todos os prefeitos, governadores, a presidente da República, depende de um orçamento que o Executivo realiza, propõe e manda para a Câmara, onde ele pode receber emendas ou não. Então eu quero falar com o Dr. Tales a respeito desse projeto de orçamento. Que pé está esse projeto, doutor, lá na Câmara Municipal para o ano de 2014? Ele também está nas comissões, né? Ele vem, como ele trata de orçamento, ele vem para a comissão de finanças e orçamento, né? Então hoje ele tá lá nas comissões, né? E tem algumas emendas nele. Tem uma discussão, a grande discussão desse projeto é a questão da suplementação por decreto, né? Porque assim, a lei orçamentária, ela estipula um percentual que poderia, né, autorizar a prefeita a suplementar verbas, né, a modificar o orçamento por decreto, né? Então, com aquela previsão na lei orçamentária... Até 20%. Hoje o projeto que a prefeita mandou é de 20%, né? Aí já foram feitas algumas emendas, né? Tem alguns vereadores querendo só 0,5% para a prefeita, ou tem emenda de 10%, e me parece que tem uma de 5%, alguma coisa, que é mais ou menos o valor da inflação acumulada, né? Então, isso aí deve ir à discussão, né? A gente não sabe como que vai ficar, né? Ainda Tá uma briga boa lá. Tá uma briga boa, né? Saudável. Eu vou emitir uma opinião. O Legislativo existe, essa opinião minha, nem é do Canal 10, é minha. Eu que fui vereador, fui vice-prefeito, eu acho o seguinte: quem está fazendo o orçamento tem que saber mais ou menos aquilo que vai arrecadar, o que vai gastar. Então esse negócio de querer, por decreto, depois aumentar o orçamento, eu acho que é uma besteira muito grande. Agora, 5% não estaria bom? E eu tenho a impressão que estaria bom, né, doutor? Porque a Câmara está lá para poder também... Eu acho assim, já até eu vi algumas discussões de zerar, né? Porque fala que a pessoa tem que ser bem planejada, mas o orçamento, ele, de certa forma, ele é dinâmico também, né? Então você não sabe quantas pessoas vão aposentar esse ano, né? Você não sabe quantos vão ingressar, às vezes acontece uma catástrofe, por exemplo, né? Então a prefeitura tem que deslocar uma nova obra, então... Assim, o orçamento, de certa forma, ele é dinâmico. Então, você tem que dar uma margem para a prefeita para ela poder, né, trabalhar com isso. Agora, o percentual que é o problema, né? O percentual sempre é brigado, né? Isso, aí que tá. O que é que o senhor gostaria de colocar mais para encerrar esse bate-papo aqui no Canal 10 a respeito do seu trabalho, o trabalho da Câmara Municipal nesse ano 2013? Eu gostaria de dizer ao munícipe, né, e a todo cidadão fernandopolense, que estamos sempre à disposição lá na Câmara, né, quem quiser qualquer informação, projeto, qualquer ideia que quiser trazer para a Câmara, estou disposto lá a ouvir, né, sempre procurando aí o melhor para a cidade. Então, basicamente é isso, né, que a população participe mais também, né. Que vá à Câmara, né. Exatamente, é uma coisa que até... Eu fico até chateado um pouco, né? Não como profissional, mas sim como cidadão, né, que mora em Fernandópolis. A gente vê aquele monte de audiência pública, né, vê que as pessoas estão se mobilizando para poder, né, acertar alguns projetos, e você não vê a população participando, né? Por exemplo, o projeto mesmo do orçamento, né, que é um projeto tão importante para a cidade, né, que é que você vai saber o quanto que a prefeitura pode utilizar, onde que vai a verba, quanto que vai para a saúde, quanto que vai para a educação, quanto que vai para a assistência social.
esse tipo de projeto a população não tem participado, e tem audiências públicas, né, para poder debater isso, né? Então a população tem que participar mais. Parece que as pessoas só se interessam pelas coisas da prefeitura quando tem uma necessidade muito individual. A impressão que eu tenho é Essa é essa. a impressão que eu tenho também. Não é? Vai lá e quer que o vereador vá na prefeitura resolver, quer que o prefeito faça chover, que o vereador faça cair um chuvisqueiro, e não é assim. Não é assim. O doutor Tales está colocando aqui uma grande verdade. A peça orçamentária é o que vai direcionar as benesses que todos os cidadãos e cidadãs vão receber, os seus direitos de volta, está lá dentro do orçamento. Não estou errado, doutor? Então, com certeza, é o mais importante, né? Por isso que falta a participação, precisa mesmo. Precisa informar mais, né? A população precisa saber também, né? Que tem que participar, é uma coisa assim, é da nossa democracia, né? É isso que pode melhorar a cidade. Então você tem que ir lá, tem que discutir, tem que perguntar por que está sendo investido tanto na saúde, por que está investindo tanto na educação, por que não está investindo em determinada área que seria importante, né? A gente vê vários problemas aí. Escutei muita reclamação, né, principalmente dos jovens aqui de Fernandópolis, com a questão do lazer, né? Que não tem muito, eles dizem que não tem muito o que fazer aqui em Fernandópolis, né? Questão de lazer. Então, eu acho que há um lugar bom para cobrar nessas audiências públicas aí do orçamento. Vamos investir mais nisso, né? Então tem que trazer essas informações aí. A prefeitura também, acho que é bom para a prefeitura também, né? Fica sabendo das coisas. Doutor Tales, vamos desejar ao senhor, todos nós do Canal 10, toda a nossa grande equipe, que Deus continue lhe abençoando, a sua família também, que o senhor tenha um Natal muito feliz, de paz, saúde, que o ano de 2014 o senhor continue trabalhando tão sério como o senhor trabalha, um homem sério, um advogado profissional competente, e aguardar o senhor aqui para 2014 outras vezes para poder conversar conosco, viu? Um grande abraço. É um prazer, muito obrigado. Desejando aí um Feliz Natal, um próspero ano novo para todos os fernandopolenses. Mais uma vez agradeço o convite e vou esperar novos convites, né? Sempre bom participar. Vai ter. Tá certo. Grande abraço. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Tales Zaine, ele, advogado da Câmara Municipal, conversou conosco. Muita coisa que você não sabe que existe na política que precisa acontecer, nós conversamos aqui. Basta você comparecer à Câmara, prestigiar, acompanhar, querer saber, como ele disse.